Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, terapia de casais. Eu tenho um dado aqui, que ele é, para os românticos, assustador, hein? Olha só, o Brasil tem número recorde de divórcios em 2021, ou seja, o ano passado, com 80 mil separações. Esse dado é do Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa mais de 8.500 cartórios de notas do país e divulgou então essa pesquisa, esse levantamento que traz esse recorte aí sobre a vida dos casais ou a consequência de alguns casamentos aqui no Brasil. E para esse assunto eu vou conversar agora com Luciane Martins, psicanalista e terapeuta de casais. Bom, não sei se você tem a resposta, mas por que os casais estão se separando tanto assim? O que está acontecendo, Luciane? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá, pelo convite. Eu vou complementar essa pesquisa. Nos Estados Unidos já saiu uma pesquisa de que a cada 10 divórcios, 7 tem a palavra Facebook como uma das possíveis causas. Ou seja, ciúmes. Quando nós falamos de Facebook, nós estamos falando da modernidade invadindo daquilo que é público, daquilo que é externo, né? Da rede social invadindo o privado, ou seja, o que é uma relação, o que é o relacionamento. Quando a pesquisa fala na palavra Facebook, nós podemos entender nas redes sociais, no tempo que investe nas redes sociais, podemos falar de ciúmes também, não necessariamente no campo da infidelidade, mas quando nós falamos de relacionamento, tem a ver com a qualidade de investimento, de tempo, de propósito, aquilo que o casal como um sistema, quando nós falamos em terapia de casais, nós entendemos a família como um sistema, uma catraca que roda, que funciona, que um colabora com o outro e dentro desse sistema familiar, ele precisa ter propósitos em comum. Então, grande parte dos desencontros familiares tem a ver com esse sistema não funcionando bem. E quando você deixa de investir tempo no seu relacionamento, pode também acontecer de você começar a abrir espaço para outras oportunidades, né? Porque você deixa de dar atenção, de dedicar tempo àquela relação, aí você acaba se expondo a outras situações, que também pode acontecer, né? Quando você sai um pouquinho da sua relação. Mas não é só uma questão de tempo, vamos falar também de uma questão de propósito familiar. Quando as pessoas decidem se casar ou morar junto, muito pouco se fala a respeito de contratos verbais. Do que é essa relação? O que você espera? A gente não foi treinado a fazer um contrato com esta pessoa, um contrato verbal. Então vai muito voltado no apaixonamento, naquele momento eufórico. E aí esses conflitos surgem exatamente, ou seja, o sistema começa a travar porque não foram feitas adequadamente os acordos entre o casal. Ou seja, deixa fluir. Deixa fluir porque estamos apaixonados, nos amamos e vamos viver junto o resto da vida. Aí de repente o outro tem um comportamento, eu não gostei, mas você nunca me disse que você não gostava disso. Nunca me disse isso, aliado à dificuldade de comunicação. A questão de comunicação, nós somos muito voltados a dizer do outro, porque você... E comunicação no relacionamento tem a ver comigo, o que eu estou sentindo, eu gostaria. Então, se mudar um dos maiores conflitos parece que é uma acusação. Só eu que tenho problemas, está me acusando, né? Só eu que tenho que mudar. Mas quando eu acuso o outro, vou usar a palavra acusação, na verdade o outro está refletindo aquilo que eu desejo, ou aquilo que é problema em mim. Ou seja, muitas vezes acuso o outro das minhas faltas. Falta em mim, é a minha angústia, é a minha dificuldade. E aí eu projeto no outro. E aí grande parte dos conflitos tem a ver com isso. Não saber entender que todos nós temos falta. E o amor romantizado de que essa outra pessoa vai nos completar, me completar, é uma fantasia que corrompe as relações. Porque um incompleto
vai estar com outro incompleto, porque de fato somos incompletos, mas precisamos entender que cada um de nós vamos lidando com as nossas frustrações e as nossas questões de crescimento pessoal, e que muitas vezes não é responsabilidade do outro. Ó, eu tô vendo que você não pega muito no lado emocional, e também a gente não pode riscar da vida dos casais a paixão, que eu acho que ela também é muito importante, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou sobre a questão do contrato verbal. Contrato verbal. Porque muitos casais deixam de ter essa conversa do contrato, olha, o que vamos fazer, o que pode, o que não pode, né? Porque assim, não, eu tenho medo de constranger, eu tenho medo de achar que vou prender, eu tenho medo da pessoa não gostar. Aí deixa fluir e lá na frente dá o conflito. Agora, os contratos do relacionamento, quando a gente fala em regras, já dá uma conotação de que temos que seguir isso Aquela para o coisa resto rígida, da vida, né? E As a regras questão podem mudar. é exatamente, nós podemos alterar e devemos rever e refazer os contratos, porque a vida vai mudando. Mas eu acho que regra também é uma coisa muito pesada. Talvez eu mudar aí a palavrinha regra por estabelecer a condução da relação. Como vamos conduzir o nosso relacionamento? Talvez sou um pouco mais fofinho, mais Mas bonitinho. é porque geralmente quando o casal me procura em terapia de casal, porque as nossas regras. Entendi. E é uma das coisas que a gente precisa trabalhar em terapia, porque as regras já tá falando de algo muito pesado para eles. Entendi. E eles colocaram regras que nem eles estão conseguindo mais cumprir as regras, né? Então, de fato, faz com que a relação fique bem pesada. Mas assim, o que mais interfere na vida de um casal? É a parte financeira, é a área sexual, é talvez o insucesso do outro em algumas áreas que acaba incomodando também. O que mais afeta a intimidade e a convivência do casal a ponto deles procurarem a terapia? Mas eu imagino que se procurassem antes do problema, talvez seria muito mais fácil de resolver tudo, né? Algo que quando ele procura o terapeuta de casais, na verdade ele também está procurando alguém que dê voz àquilo que eles não sabem dizer ou não conseguiram entre eles dizer. Então, eu posso dizer que um dos maiores problemas é a falta de comunicação, uma comunicação inadequada. Pode ser questão de filho, sexual, problema financeiro, sim, ele sempre aparece, ele tem sim o seu destaque, mas tem a ver primeiramente com a questão da comunicação. Ou seja, eu não conto para a pessoa o que eu estou sentindo, o que me incomodou, vou aguentando aquilo lá, aí a relação vai se perdendo. Quando você fala comunicação, como que deve ser essa comunicação? Muitas vezes tem os segredos financeiros que ele também soa como uma traição. Entendi. Né? Os Tem segredos dinheiro numa financeiros. conta que ninguém sabe Ou que gastou, existe. ou fez contas e não contou, tá endividado, tá com problema e até para se mostrar. Aí colocou a casa como garantia. Né? Então, assim, é uma questão de comunicação, pode ou não estar relacionada à vida financeira. Mas a comunicação tem a ver com dificuldade mesmo de se expressar, falta de inteligência emocional. A comunicação tem a ver, na maioria das vezes, com aquele desejo, novamente, de que o outro vá consertar as minhas angústias ou vai me dar saída para os meus problemas. E não sabe dizer. E não sabe também, não sabe ter uma troca um com o outro de forma adequada. Porque problemas vão surgir? Vão. Como falar de problemas sem ser agressivo? Como falar de problemas de uma forma assertiva? De propor melhorias. É óbvio que tem que ter bastante maturidade. E o ciúmes entra em qual escala na vida de um casal? Em termos de conflitos? Eu acho que a comunicação resolve bastante sobre isso também, né? Não vejo que o ciúme seja o mais proeminente na vida do casal. Acho que tem outras questões, sim. E geralmente está relacionado à vida familiar, à questão de educação dos filhos e, na maioria das vezes, a vida profissional, sim. E normalmente como que você aconselha assim, os casais? Como que você direciona a sua terapia, a sua consulta? É fácil resolver? Cada um tem um tempo?
É uma sequência de semana, é caso a caso? Como é que funciona a terapia de casal? Primeiro que o idealizado é vamos buscar um terapeuta para salvar o nosso casamento, né? E que isso não é papel do psicólogo. Na verdade, a gente vai propor um lugar de escuta e um lugar desses novos acordos. Há situações que eles não conseguem realmente fazer os acordos, estão bastante feridos e em alguns casos até chega a compreender que a separação é mais saudável para a família. Então, mas qual é o papel? Se a gente voltar a entender a família como sistema, o que podemos fazer para esse sistema familiar voltar a funcionar? Ou seja, não do jeito antigo. Qual é o jeito novo? Né? Porque vem com crises, vem com bastante amargura de uma parte do outro. Então, assim, vamos propor. É fácil propor novos padrões para essa família funcionar? Algumas famílias conseguem, outras não. E algumas famílias, para a gente encerrar, não conseguem também conviver com a diferença do outro, né? É muito estranho isso, que tem casais que você percebe que o outro incomoda muito eles não se separam, mas a reclamação parece que é o tempo todo, mas não sei o que une os dois, porque um só reclama do outro, mas eles se mantêm ali, firmes e fortes. A gente também se une ao outro pelo sintoma. O que muitas vezes segura uma relação é o sintoma. É aquela crença de que o outro precisa, porque um se coloca como a parte forte da relação e o outro como a parte que precisa ser cuidada. Ou seja, isso é uma relação sintomática. Mas há relacionamentos, sim, que se sustentam por sintomas. Não entendi. O que seria se sustentar por sintoma? Sustentar pelo sintoma é sustentar pelo conflito. Entendi. Pela parte que manda, a parte que obedece, por aquele que precisa se submeter. É uma relação sintomática, desigual. Tem relações que ficam, sim, relações sintomáticas, sobrevivendo há longos anos. Isso é saudável ou não? Ou não necessariamente também? Depende. Às vezes eles se encaixam no sintoma e tá bem para eles. Entendi. Às vezes eles se encaixam, o que no seu olhar pode ser muito estranho. Alguns pra casais eles, sim. Mas por que vive reclamando um do outro? Porque faz parte da estrutura sintomática deles. Eles reclamam porque gostam de reclamar do outro. É muito simples falar que gosta de reclamar, né? Faz parte da estrutura sintomática. Eles se movem por esse modelo que eles criaram. Não dá conta de viver outro modelo. Não consegue. Agora, você fez uma pergunta, né? A respeito de um muda, outro muda. É natural. Ao longo dos anos, você muda seus interesses. Você lê um livro, você muda de cultura, digamos, de religião, né? Nós passamos por processos de mudança. Talvez a própria questão financeira, às vezes você muda seus hábitos. Então, é natural que o casal pode ter algum desencaixe de quando se conheceram. E é em virtude disso que muitos casais falam, nós não nos parecemos mais, parece dois estranhos em uma casa, porque mudou o nível de interesse na vida de cada um deles. Tem como reencaixar? Às vezes, sim. Outras vezes é bastante difícil. Então você já pegou o segredo aí, né? A comunicação. Tem que conversar, expor o que pensa, o que não pensa, aí encaixar as regras da relação. Muito sucesso para você na vida pessoal e no amor também, e no trabalho. Tchau!